Bom dia, meu irmão, ou boa tarde, ou boa noite, não sei, depende da hora que você acessar esse vídeo, se acessar, né? Eu quero fazer com você uma pequena reflexão. Você que é servo do Senhor Jesus, faz parte da igreja do Senhor Jesus, uma pequena reflexão sobre a responsabilidade que nós temos. Eu tenho e você tem de pregarmos o Evangelho, de semearmos a semente do Evangelho. E a reflexão é sobre o tempo, o momento de semear. E eu quero dizer para você desde já que o momento de semear, o tempo de semear não é depois, não é daqui a um ano. O tempo de semear é agora, é sempre presente. O profeta Isaías, numa parte do seu livro do profeta Isaías, né, lá no Antigo Testamento, a qual ele intitulou O Servo do Senhor é a Luz dos Gentios, ele é o capítulo 49, a certa altura desse capítulo 49, ele diz, nos versos 8 e 9, ele diz: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Depois, lá no Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, e ele cita em uma parte, em um determinado momento, a primeira parte desse trecho, e depois ele acrescenta, dizendo assim: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Em outras palavras, o servo do Senhor que viria para ser luz para todos, inclusive para os gentios, já veio. Ele é Jesus, nós sabemos disso. E então, hoje, se ele já veio, então hoje, agora, é o tempo de receber a salvação, porque ele já veio. E geralmente nós usamos esse trecho quando nós estamos pregando uma mensagem evangelística ou quando nós estamos evangelizando alguém. Aplicamos o trecho, então, àqueles que precisam ser e estão sendo evangelizados. Não é verdade? Entretanto, o texto é perfeitamente aplicável àqueles que, já evangelizados e convertidos, eu e você, portanto, agora têm sobre si a responsabilidade de evangelizar, de fazer conhecida a mensagem do Evangelho. E quando ele precisa fazer isso? Agora é a resposta correta. O tempo de semear é hoje. O tempo de semear é agora. Nós precisamos semear a boa semente do Evangelho hoje. E quais são algumas razões para nós semearmos hoje, semearmos agora? Ora, as razões são as mesmas pelas quais as pessoas precisam se converter já. Duas principais. A primeira delas é que a vida humana pode findar-se a qualquer instante. Muitas almas estão sendo ceifadas a cada segundo do dia, todos os dias. Então, por isso, nós precisamos agora semear. E a segunda razão é que o retorno de Jesus é iminente. A Bíblia diz que ele virá como ladrão de noite. Então ele pode vir a qualquer instante. Não podemos deixar para depois essa missão de semear. Em Ezequiel 33, de 1 a 9, Deus começa falando ao profeta sobre a função do atalaia. A função do atalaia era soar a trombeta quando visse o inimigo se aproximando, para que todos ficassem alertas. Se o atalaia não cumprisse o seu papel e o inimigo viesse, a espada se abatesse sobre o povo, a responsabilidade seria dele. Depois Deus diz a Ezequiel que ele, Deus, o havia constituído, a Ezequiel, como atalaia sobre Israel, para avisar sobre o perigo não de um inimigo humano que se aproxima, mas para avisar sobre o perigo de continuar vivendo na impiedade.
e Ezequiel deveria cumprir esse papel ou ele responderia diante de Deus por sua negligência. Pois bem, meu irmão, hoje somos nós que somos a Igreja de Cristo, somos nós os atalaias, responsáveis por fazer soar a trombeta do Evangelho, avisar as pessoas que vivem na impiedade, isto é, que vivem alheias a Deus e à vontade de Deus, do perigo em que se encontram de ficarem perdidas na eternidade e de que para saírem desse perigo elas precisam de Cristo. É nossa a responsabilidade de tornar conhecida a mensagem do Evangelho e precisamos fazer isto já, agora, e não deixar para depois. As almas vão continuar sendo ceifadas e Jesus pode voltar a qualquer instante, mas que nós tenhamos a nossa consciência limpa, da mesma forma que Paulo a tinha, por não deixar de anunciar o Evangelho. Agora uma palavra especificamente aos meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Muqui. A todo tempo, meus irmãos, nós precisamos semear o Evangelho, independentemente de haver ou não um programa da igreja para isso. Mas nos próximos dias 18 a 29 de julho desse mês, ano 2018, nós teremos uma excelente oportunidade, porque vários irmãos batistas de diversas outras cidades de nosso estado se unirão a nós justamente para cumprir esta missão. Acontecerá a Transcapixaba, que também está sendo chamada de Transmuqui. Então, meu querido irmão da Primeira Igreja Batista em Muqui, não perca a oportunidade de se envolver. Você estará cumprindo o seu papel de atalaia de forma privilegiada, ajudado por muitos outros atalaias que virão de diversos outros lugares. Cumpra o seu papel, cumpra a sua missão, anuncie o Evangelho. Tempo de semear é agora. Amém.